Amém, irmãos? Espero que vocês estejam bem. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 diz assim: Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo, oramos em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos dando sabedoria e discernimento. Amém. Amém, irmãos? Nós estudamos a última palavra que Paulo falava que antes de acontecer o arrebatamento, duas coisas tinham que acontecer. Primeira delas, apostasia, que é a rebelião espiritual contra Deus. A segunda delas, a manifestação do homem do pecado, do filho da perdição. Quem é esse? Entre outros nomes, ele é o abominável da desolação, citado por Jesus, falado pelo profeta Daniel, anunciado por ele. Quem é ele? Ele é a besta do Apocalipse, a besta que emerge do mar. Quem é ele? Ele é o anticristo, segundo o apóstolo João nas suas epístolas. Então o que acontece? É necessário que se manifeste o anticristo. Nós não sabemos exatamente qual é o nível dessa manifestação que a igreja vai ver, qual a profundidade. Porém, em Mateus 24, versículo 15, Jesus fala, quando virdes o abominável da desolação, de que fala o profeta Daniel, assentado no lugar santo. Quem lê entenda, os que estão na Judeia fujam para os montes. Então é uma marca da tribulação, que o anticristo vai vir, vai se assentar no templo, provavelmente em Jerusalém, vai se auto-intitular Deus e vai ter um domínio mundial. Então nós entendemos que para acontecer o arrebatamento tem que acontecer esse sinal. Só que essa história de anticristo, veja, o que os escritores do Novo Testamento estão fazendo, o profeta Daniel, 500 anos antes de Jesus, já começa a anunciar. Como Jesus fala do profeta Daniel, qualquer estudo sobre o anticristo tem que começar no livro do profeta Daniel. Porque existe muita coisa envolvida. O que nós temos que entender? O mundo está sendo preparado para receber o anticristo. Às vezes perguntam para mim, você crê em teoria da conspiração? Eu creio numa mente diabólica por trás da política, da economia, do sistema mundano. Essa mente é anticristã e está preparando o mundo para a chegada do anticristo. Ela é conduzida pelo diabo e ele usa quem permitir ser usado. Até uma igreja, se permitir ser usada pelo diabo, ele vai usar. Então, eu entendo que hoje nós estamos vivendo um tempo muito claro, uma preparação. E essa preparação é contrária à igreja. Nós já vemos no Ocidente coisas acontecendo com a igreja. Veja, semana passada, 2 pregadores em Londres foram presos por pregar o evangelho. Eu vi o vídeo. Eles estavam pregando numa boa, sem gritar, ainda estavam anunciando o evangelho. Denunciaram eles, a polícia chegou e pregou. Veja, nessa mesma cidade de Londres está o túmulo dos principais heróis da fé da Inglaterra. Homens que inspiraram outros homens a sair na obra missionária e ganhar o mundo para Cristo. Quer dizer, o ambiente já é apóstata. Agora, onde começa isso? Qual a primeira citação? Tudo isso começa no livro de Daniel. Então, hoje nós vamos estar fazendo um estudo do anticristo no livro de Daniel. Vamos abrir lá o Antigo Testamento, livro do profeta Daniel, capítulo 2. Vamos lá que nós temos bastante material a correr. São muitos textos. Se você chegar em Salmos, você puxa o freio, volta, que Daniel fica depois de Salmos. Daniel 2, versículo 30 diz assim: E a mim
me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada, sem o auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais fizeram como pragana das eiras do estio. E o vento os levou e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Esse é o sonho. Também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Até aqui. Veja, qual é o quadro? Nabucodonosor tem um sonho, e ele pede a interpretação, não somente isso, ele pede que quem interpretar conte o sonho, porque ele esqueceu o sonho. Isso era impossível, só que ele traz um decreto de morte. Ó, se em 30 dias não trouxer a interpretação, vai morrer todos os sábios. Aí Daniel falou, ó, me dá um tempo para orar, e Daniel e mais os três, Belsassar, Abidinego, eles oram, e Deus revela a Daniel o sonho e o mistério. O que Deus está fazendo aqui? Deus está dando a sequência dos grandes reinos do mundo. Primeiro reino, a cabeça de ouro, o reino, o Império Babilônico, chefiado por Nabucodonosor. Segundo reino, o peito e os dois braços, representando o Império Medo-Persa, dois povos, os medos e os persas, que vieram após o Império Babilônico. Terceiro reino, o ventre de bronze, aponta para o grande império grego, de Alexandre o Grande. Quarto reino, as duas pernas de ferro, o maior império de todos, o Império Romano. Para vocês terem uma ideia, Roma foi fundada, acho que é 752 a.C., pode ser que seja 754, algo assim. O Império Romano do Ocidente, que é a primeira perna, caiu em 453, se eu não me engano, meados do século V, depois de Cristo. E o Império Romano do Oriente, que é a outra perna, foi cair em 1470 alguma coisa. O maior de todos os impérios. E aí a Bíblia fala de um último império, que era representado pelos pés e pelos dedos da estátua. E misturava o ferro e misturava o barro. O ferro, a própria interpretação da estátua, a gente sabe que é o Império Romano recriado. Na verdade, esse termo Império Romano recriado é meio esquisito. Na verdade, é o Império Romano revivido. Por quê? Porque todo mundo aqui nessa sala é romano.
Na verdade, nosso sistema de lei é romana. Nosso sistema de família é romano. Nosso sistema postal é romano. Nosso sistema administrativo, boa parte dele é romana. E aí o que acontece? Nós falamos um tipo de latim. Só que é um latim que vem lá da Lusitânia, vem lá de Portugal. Os irmãos da Venezuela também falam latim. Só que é um latim que vem da Espanha. Os irmãos da França também falam latim, mas é um latim que vem da Gália. A Inglaterra fala inglês. Em inglês, metade das palavras é latim, são iguais. Então nós nunca deixamos de ser romano. Nossa maneira de pensar é romana. Nossa sociedade funciona, só que o império deixou momentaneamente de existir. Nos últimos dias, o império do anticristo, que são os pés da estátua e os 10 dedos, ele vai ter muito do império romano. Só que também o sonho conta o seguinte, que uma pedra vai vir e vai quebrar a estátua e transformar em pedaços. O que está falando? A volta de Cristo e a destruição de tudo aquilo que é reino na terra. E o estabelecer do milênio, que fala que a pedra se transforma numa grande montanha. 500 anos atrás, a Bíblia está dando a sequência dos reinos. O que é importante? No nosso estudo sobre o anticristo, nós vamos perceber que o reino do anticristo carrega a característica de todos os reinos anteriores, somados. O anticristo vai ser um homem terrível. Ele vai ser um líder como nunca houve. Ele vai ser a personificação de Satanás. E na palavra que vem nós vamos ver como ele vai formar a trindade satânica. Então que você aprenda essa primeira passagem. No final dos tempos vai haver o reino dele. E é nesse reino que ele vai se levantar. Agora vamos analisar, porque naquele grande quebra-cabeça, as peças têm que ser colocadas. Vamos em mais um texto, Daniel capítulo 7. Esse talvez o principal capítulo sobre o anticristo. Daniel 7, são textos longos, os irmãos prestem atenção, porém ele é autoexplicativo o texto. Daniel 7:1. No primeiro ano de Belsassar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e pôs-se de pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te e devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que esse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas.
E eu continuei olhando, até que foram postos os tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. E um rio de fogo, uma nave saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante deles. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Até aqui, vamos fazer uma pausa no versículo 10. Olha que interessante, Daniel também tem uma visão noturna. Só que ele vê animais terríveis, com aparência de leão. Nós vamos ver na interpretação, aponta para o Império Babilônico. Com aparência de um urso, com 3 costelas na boca, aponta para o Império Medo-Persa. Com aparência de um leopardo, com 4 cabeças, aponta para quê? Para Alexandre o Grande. Alexandre o Grande ganhou seu império em apenas 3 anos e meio. Conta a história, não a Bíblia, que num determinado momento ele sentou e chorou, porque ele não tinha mais terras conhecidas para conquistar. E por que 4 cabeças? Porque Alexandre o Grande morreu muito jovem, aos 33 anos, de febre tifoide. E ele deixou o seu reino para 4 generais, que são as 4 cabeças do leopardo. E aí surge um 4º animal que não tem aparência de nenhum bicho conhecido. Mas ele tem a mesma característica da estátua, ele tem dentes de ferro. Aqui é um homem de Deus tendo um sonho que Deus também deu para o imperador. Só que o imperador, quando viu a estátua, ela era maravilhosa. Por quê? Por causa que, do ponto de vista humano, os reinos são algo maravilhoso, com a sua glória, com a sua importância, a sua economia, os seus exércitos. Então, o sonho que foi dado para Nabucodonosor, mesmo sendo o mesmo sonho que foi dado para Daniel, ele mostra do ponto de vista de um rei que até aquele ponto não conhecia Deus. Agora, Daniel vê bestas, por quê? Vê animais, porque Daniel vê do ponto de vista de Deus. E do ponto de vista de Deus, a destruição que esses reinos trazem é enorme, a morte, tudo que os impérios trouxeram. Nunca houve na Terra transição de poder amigável. Toda transição de poder na história humana é através de guerra. E até hoje é assim. Só que o que acontece? Ele vê 10 chifres, que é a mesma coisa dos 10 dedos da estátua. Só que aí é adicionada uma informação. Um pequeno chifre se levanta, que tinha olhos de homem e tinha uma boca que falava. Mas esse pequeno chifre destrói 3. Quem é que vai estar sendo falado aqui? O anticristo. Daniel está tendo uma visão completa do que Deus vai fazer na história da humanidade. E a última visão, o que é? É o ancião de dias, que é Deus Todo-Poderoso, assentado com tronos à sua frente, e vai ser estabelecido o reino do Messias. Vai iniciar a eternidade. Daniel está vendo toda a história humana, mas guarda essa imagem, um pequeno chifre que falava blasfêmias e destruiu 3 reinos, 3 chifres. Isso é uma informação importante. Aí vamos seguir, versículo 11. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem,
E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, e não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Até aqui. O que Daniel vê? Daniel fala que o quarto animal foi destruído. Daniel fica pensando nas coisas que o pequeno chifre falava. E daí Daniel também fala que os outros reinos permaneceram por um pouquinho de tempo. O que é? É a influência da cultura desses reinos. Só que Daniel dá uma informação falando do Filho do Homem, vindo das nuvens. Quem é? É Jesus Cristo voltando. Jesus fala nos evangelhos, pois o Filho do Homem é um termo messiânico. E fala do reino do Messias chegando. É a mesma descrição do profeta Daniel, do rei Nabucodonosor, porém, do ponto de vista profético e pelos olhos de Deus. Com muito mais informações, mostrando que toda a terra vai ser governada por Jesus. Isso é um fato. Só que o mundo vai trabalhar contra isso. Pelo mundo, ele jamais aceitaria o governo de Cristo. Porque a natureza do homem sem Deus é uma natureza rebelde. A natureza do homem sem Deus, a Bíblia me fala, é de um homem espiritualmente morto. Por estar espiritualmente morto, ele não consegue compreender nem servir a Deus. É necessário uma ação de Deus para que esse homem seja vivificado e a partir dali ele seja capaz a amar a Deus, viver uma vida junto com Deus. Sabe por que o mundo permanece ímpio? Porque está morto. Um morto não pode servir a Deus. É impossível. Essa é a informação que a gente vai ter por toda a Bíblia. Mas a narrativa vai continuar. Vamos lá. Versículo 16. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre, e de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, e que devorava, fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do calco caíram 3. Isso é, daquele chifre que tinha olhos, e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Até aqui. O que acontece? É uma visão celestial. Existem seres. Daniel chega para um desses seres e fala, eu quero saber sobre os animais. Aí ele responde, isso aí são 4 reinos. Mas os santos do Altíssimo governarão a terra. O que está falando aqui? Milênio. Eu pergunto, em algum ponto da história humana, os santos do Altíssimo já governaram a terra? A Bíblia pode mentir? Então isso aqui ainda vai acontecer. Só que antes de acontecer, quando Daniel pergunta do pequeno chifre, aquele ser espiritual fala o seguinte, olha, esse chifre aí, ele vai governar. Só que ele vai fazer guerra contra os santos. E vai prevalecer.
Quando virdes o abominável da desolação, de que fala o profeta Daniel, assentado no lugar santo, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Ai das grávidas naquele dia, que aquele dia não ocorra no inverno. Fará guerra contra os santos e prevalecerá. Até o momento que Deus Pai Todo-Poderoso, no seu trono, estabelece o fim do reinado do anticristo. E o reino vai ser entregado aos santos para todo sempre. Entendeu? São descrições parecidas. Para haver arrebatamento, tem que haver perseguição antes. É o que a Bíblia ensina. Essa perseguição vai vir de quem? Do anticristo, porque ele tem que se manifestar. Nos textos que nós vamos ver junto, em todos os textos, ele persegue a igreja. O papel dele é perseguir a igreja. Nós vamos virar inimigos do Estado. Coisa que já está acontecendo, o mundo está sendo preparado para isso. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 23, disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos e metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo santo do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão, e lhe obedecerão. Até aqui. O que está falando? Quarto reino, Império Romano, diferente de tudo, vai tomar todo mundo antigo. É o maior de todos os impérios. Mas aí ele fala do pequeno chifre. Pequeno chifre terá poder, falará blasfêmias. E destruirá o povo santo. Percebe? Os textos são repetitivos. Porém, num determinado momento, Deus dá cartada e reverte. E aí ele é destruído e o povo santo começa a governar. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tribulação, em grego, quer dizer provação. A igreja do Senhor tem que ser provada. Crente que não nasceu de verdade, não nasceu de novo de verdade, não vai se segurar. Pessoas que não levam o evangelho a sério não vão permanecer na fé. Quando vier a perseguição, a primeira coisa que você vai ver é as igrejas esvaziar. A segunda coisa que você vai ver, a igreja oficial vai desaparecer. A Bíblia vai ser proibida. O mundo vai após o anticristo. E nós vamos virar inimigos do Estado. É o que a Bíblia ensina. O problema é que tem muita gente que, se você falar em tribulação, se você falar em provar a fé, ele está fora. A gente vai ter a visão pré-tribulacionista, arrebatamento antes da tribulação, mid-tribulacionista, arrebatamento no meio, pós-tribulacionista, arrebatamento no fim. E a nossa visão, arrebatamento pré-ira, que é durante a tribulação. Só que o grande povo evangélico, principalmente no Brasil, ele não é nem pré, nem mid, nem pós, nem pré-ira. Ele é contra-tribulacionista. Porque para o povo das igrejas, se você falar em tribulação, sai todo mundo correndo. Ninguém quer. Porque é um tipo de cristianismo frouxo, um tipo de cristianismo flácido, um cristianismo mentiroso, um cristianismo sem santidade, um cristianismo que não rompe com o pecado. Um cristianismo, se você falar para o cara 2 vezes para a igreja na semana, orar todo dia, ler a Bíblia, ele acha que é muito. Mas eu quero ver quando chegar a tribulação, entendeu? Que nem aconteceu, eu estava vendo o trecho de um livro, Torturados pelo Amor de Cristo.
Prenderam o pastor que contrabandeava a Bíblia para dentro da cortina de ferro, os países comunistas. Prenderam a família dele, enfiaram a espingarda na cabeça do filho, de 14 anos, e falaram, olha, se você não der o nome dos outros pastores, aonde estão as igrejas, quem está trazendo Bíblia, nós vamos matar seu filho. E ele quase cedendo, ele ia começar a falar, o filho gritou, falou, pai, não faça isso, eu prefiro morrer do que ter um pai covarde. E eles mataram o filho do pastor. Isso é a coisa mais normal que tem, gente. Tem gente crente morrendo em todo lugar. O século que mais matou cristão foi o século XX. O século XXI vem na cola. E a gente fica negociando nossos valores. Num tipo de cristianismo barato. E me desculpe o peso da palavra, que não funciona. Não vai resolver sua vida. É um cristianismo mentiroso, sem compromisso. Cristianismo de shopping center de luxo. E isso não resolve. Só que vai chegar um dia, a sua fé vai ser provada. Se nós vivemos esse dia, esse chifre vai se levantar. E vai provar a nossa fé. E só vai ficar quem é crente de verdade. Porque quem não é crente vai espirrar. Igrejas mundanas, igrejas que não ensinam a Bíblia direito, gente sem compromisso. Como que vai encarar uma perseguição mundial? Estava ouvindo o pastor Paulo Júnior falando, ele falou, vou dar uma... O pastor Paulo Júnior é pós-tribulacionista, ele ainda acha que o arrebatamento é depois do que a gente acha. Mas eu estava ouvindo o que ele pensa sobre o assunto, ele falou, vou te dar o treinamento para a grande tribulação. Você vai começar treinando sua família. E como é que você vai treinar? Vai chegar para o seu filho e falar, filho, estamos na fila da penitenciária. Vamos ser presos por causa de Cristo. Filho, estamos no corredor da morte para ser executado. Vamos ser mortos por causa de Cristo. Filho, nossa família vai ser separada, cada um colocado de um lado. Nós vamos ser separados por amor de Cristo. Esse é o treinamento para a grande tribulação. E eu cheguei na palavra do pastor Paulo Júnior e bati palma. Porque ele está certo. Agora, na primeira crise, a pessoa pula fora. Mas a Bíblia está avisando. Há 2.500 anos a Bíblia está avisando. Em toda a história da igreja, os crentes não são bem-vindos, nós somos estranhos, nós somos esquisitos, o mundo não nos quer. Jesus falou, o mundo vos odeia, mas não estranho, porque antes odiou a mim. Não tem essa ser simpático para o mundo, isso não existe. Se você está sendo simpático com o mundo, pode ter certeza, tem alguma coisa errada com o seu testemunho. Não tem, no momento que você vai se posicionar, vai chocar. Num determinado momento você vai levando numa boa. Mas num determinado momento o caldo vai azedar. Isso já aconteceu comigo. Eu, em geral, me dou bem com todo mundo, mas a hora que posiciona, o caldo entorna. Porque ninguém concorda. Porque o cristianismo é maluquice, é contramão. Amém? Vamos lá, mais um pouquinho. Daniel, capítulo 9. Não vai dar para fazer tudo, mas não há problema. Daniel 9, versículo 24. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. E estão determinadas assolações. 27, o que nos importa. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e da metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador,
e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Veja, essa é a profecia das 70 semanas. Precisa ser pregada toda em separado. Mas aqui está contando a história desde a volta do exílio até a chegada de Cristo à Terra. E está contando de uma última semana, da 70ª semana que vai se cumprir no futuro. Entendeu? Só que aqui fala de um príncipe que vai fazer um acordo de paz com os judeus e com os povos. Quem é esse príncipe? O texto fala, ele vai vir sobre a asa das assolações. É o anticristo, o abominável da desolação. Provavelmente, segundo o que a Bíblia diz, ele vai fazer um acordo de paz de 7 anos, e passados 3 anos e meio, ele quebra o acordo e se assenta no templo de Deus como Deus. Pode-se discutir se esses 7 anos são literais ou não. Como que eu interpreto aqui? Para mim, me parece que são literais. Mas eu não tenho dificuldade nenhuma que não seja. Por causa da dificuldade, não da profecia, por causa da dificuldade do nosso calendário humano. Uma outra questão, 3 anos e meio na literatura apocalíptica está diretamente ligado a tempo de perseguição sobre o povo de Deus. Nós vamos ver esse número quando fala do anticristo e repetir 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses, um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso está falando de tempo de perseguição. Fecha com os outros textos. Eu só não gosto, por muito tempo eu achava que os 7 anos eram fixos. Mas nos meus estudos comecei a questionar, então hoje eu não tenho certeza. O que eu tenho certeza é que o anticristo vai perseguir a igreja. E vai ser perseguição como nunca houve. E a igreja vai ser provada de verdade. Te falar uma coisa, meu irmão. Se está difícil servir a Deus hoje, em que você pega a sua Bíblia, pega a sua bermuda, pega a sua sandália, a sua camiseta cheirosinha, bota uma Bíblia andando debaixo e vem andando para a igreja tranquilo. E se passar um irmão, você fala, paz do Senhor, glória a Deus, tranquilo. Se está difícil servir a Deus hoje, imagina quando você virar inimigo do Estado. Imagina quando chegar diante de você e falar, ou nega a Cristo ou nós vamos tomar sua casa. Como aconteceu no 1º século. Entendeu? Perder emprego, perder cidadania, não ser atendido, sistema de saúde. Isso é só para crente de verdade. Crente meia boca não suporta isso. Quem não é crente de verdade não suporta. Quem é crente de verdade suporta. O apóstolo Pedro fala, não estranheis o fogo que está vindo sobre vós, porque é necessário, para provardes, porque é necessário que o juízo venha primeiramente pela casa de Deus. Deus precisa passar a sua igreja pelo fogo da perseguição, para purificar, limpar as vestes, embranquecer. Porque tem muita gente fingindo que é crente, mas nunca foi crente. Não nasceu de novo, não tem o Espírito da graça. É um religiosão, carregador de Bíblia, cantador de hino, frequentador de igreja. E olha lá, quando vai? É só olhar o testemunho dos cristãos aí fora. Eu ainda peguei uma época que quando eu virei crente, a maioria dos crentes, ele falava para você, ele cumpria. Hoje, se eu vou fazer uma ficha numa imobiliária, se eu falar que sou pastor, eles vão pedir 3 fiador. Isso é uma vergonha. Os crentes de verdade, se eles falam, eles cumprem. Crente tem testemunho. Entendeu? É disso que a Bíblia está falando, provar nossa fé. Ah, pastor, não é fácil. Realmente não é fácil. Tanto é que você tem o Espírito da graça habitando em você
para te capacitar, porque se não é o Espírito Santo habitante em você, a gente não aguenta. Jesus falou, vocês não ficarão só, eu enviarei o Consolador. Ou você acha que é pelo poder de quem que a gente consegue viver a vida cristã? Pelo poder do Espírito Santo. Aqui ninguém tem força. Como diz o querido pastor Aloysio, se você confia nesse seu bracinho fraco para permanecer na fé, você está vendido, porque se permanecer na fé dependesse da gente, a gente dava um jeito de perder a salvação. Você pode ter certeza que a nossa depravação pecaminosa, a gente daria um jeito de perder a salvação. Glória a Deus, que quem mantém a gente no caminho, quem segura a gente no caminho, é o Espírito Santo do Senhor, que habita em nós. Eu prefiro confiar nele do que nesse braço pecador aqui. Gente, não é fácil. Aqui alguém tem vocação para Marte? Eu não tenho, morro de medo de morrer. Entendeu? Deus me livre. E acho que os irmãos também pensam assim. Mas existe uma coisa chamada dom do martírio. Engraçado, né? Todo mundo pede dom de língua, dom de profecia, dom de cair para trás, dom da cambalhota, explodir prédio. Ninguém pede o dom do martírio. O que você está orando? Não, estou orando pelo dom do martírio. Você não vai nem pedir. É lógico que não vai pedir, gente. Nós somos uma natureza pecaminosa aqui. Vai pedir nunca. Só Deus. Mas veja, e se está preparado para alguns de nós aqui o martírio? Quando mataram aqueles 20 egípcios, aqueles 20 cristãos do Egito, pelo Estado Islâmico, na beira da praia, um deles cantava hinos, até começaram a cortar a garganta dele. Será que esse cara fazia conta para vir para a igreja? Ah, hoje está chovendo, está meio frio. Entende o que eu estou falando? Vamos lá, mais um textinho, porque Daniel 12. Vamos lá. Caminhando para o fim, é muito material, eu vou ter que trazer o estudo em Daniel completo, vamos ter que estudar o livro inteiro. Daniel, tá. Deixa eu ver onde é que eu corto aqui. Vamos lá, Daniel 12:1, vou fazer a leitura do texto. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, e todo aquele que for achado escrito no livro. Teu nome está escrito no livro da vida? Amém. Você vai ser livrado. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra as palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um desse lado à beira do rio, e outro do outro lado à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim dessas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado, de espalhar o poder do povo santo. Todas essas coisas serão cumpridas. Versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Versículo 12. Bem-aventurado o que espere, e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás e te levantarás da tua herança no fim dos dias. Até aqui. O que essa visão dá? Os últimos detalhes. Daniel falou: quando vai acontecer isso? Aí o anjo responde: olha, isso é para o final dos dias. Novamente o anjo cita o quê? Perseguição.
Novamente é citado o período de 3 anos e meio. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Entende da onde que sai a figura de perseguição? Sempre que você vê 3 anos e meio na Bíblia, principalmente em literatura profética, isso aponta para um tempo de perseguição. Só que aqui no capítulo 2 de Daniel é o seguinte, perseguição como nunca houve. Em todo o tempo. Não é Hitler matando 6 milhões. Não é Stalin matando 80 milhões. Não é Mao Tse Tung matando 60 milhões. É tudo isso junto. Tempo como nunca houve. Tanto é que Jesus fala, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Como que eles vão ser abreviados? Via arrebatamento. Então, desculpe te falar, meu irmão, talvez até você tenha vivido enganado, achando que tudo está bem, que num determinado momento você vai ouvir uma trombeta do céu e vai subir. E vai ser livre. E quem fica aqui que se lasque. Quem fica aqui que se dane. Mas é curioso, né? Deus dá um livro, deixa esse livro para a sua igreja, esse livro fala de perseguição, esse livro fala de um líder mundial. Só que aí Deus errou o povo. Ele manda um livro para um povo que não vai estar aqui. Deus por acaso ficou, como diz o pastor Rômulo, de tela azul? Ou é você que está interpretando errado? Para quem que foi escrito o Apocalipse? Para os ímpios ou para a igreja? Para a igreja, o texto aqui fala que os ímpios não entenderão. Se eles não entendem, não adianta escrever para eles. A Bíblia foi escrita para crentes. Só que a nossa teologia de final do tempo é teologia de filme. E o filme fala que você vai ser tirado daqui e o mundo que se dane. Mas não é isso que a Bíblia fala. Alguém está errando na interpretação. Você prefere o quê? Com todo respeito, são irmãos. Confiar em diretor de cinema ou confiar em escritor bíblico? Se o apóstolo Paulo fala que para nossa reunião com o Senhor precisa ter apostasia e precisa ter a manifestação do anticristo, em que você vai acreditar? O que você vai considerar? Na Bíblia. Agora, qual que é meu papel? De novo, Apocalipse 3,10, o versículo que não quer calar. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eis que vos guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo todo. Qual é nosso papel? Ser testemunha fiel de Cristo, ser um crente sério. Ser um crente sério nada mais é que um crente verdadeiro. Se os mandamentos de Jesus são pesados para você, tem algo errado com a sua fé. Você deve orar, Senhor, eu sou salvo mesmo. Porque está tão pesado servir o Senhor. Será que se você morrer hoje, você vai acordar no céu? Porque se está pesado, alguma coisa está errada. É momento de checar sua vida, é momento de conferir como você tem vivido e botar seu cristianismo em pano limpo. Porque vai chegar um dia que não vai ter tempo. Jesus fala, virá repentina destruição. Lógico, sobre o mundo, mas nós vamos ter visto a manifestação. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, que o Senhor venha trazendo luz sobre o nosso cristianismo e que nós possamos viver contigo numa fé verdadeira, com todo o nosso amor e compromisso. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus.